Olá, meu nome é Carolina, sou aluna da graduação do sétimo semestre do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Pampa, do campus de São Gabriel. E hoje eu vou apresentar o nosso trabalho apresentado na 35ª Jornada Acadêmica Integrada da UFSM. Esse trabalho foi um trabalho realizado em parceria com o Herbário, presente no campus de São Gabriel, e o Laboratório de Biometria, Inventário e Manejo Florestal. Ele foi orientado pela curadora do herbário, Patrícia Oliveira Neves, e pelo professor Gabriel Maranhão. O trabalho é intitulado Diversidade de famílias botânicas do Pampa encontradas em subbosque de plantio abandonado de Eucaliptus camaldulensis na região sul. Então, para falar um pouquinho desse trabalho, vamos fazer uma breve introdução sobre o bioma Pampa. O bioma Pampa ele é um bioma muito conhecido pela agricultura e pecuária do estado. E ele é um bioma que representa 2,07% do território brasileiro, aproximadamente 176 mil quilômetros quadrados, segundo alguns dados do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro de Florestas. O bioma ele exibe um imenso patrimônio cultural associado à biodiversidade. Ele é caracterizado pelos campos nativos, pela presença de matas ciliares, por encostas, matas de pau-ferro, por butiazais, banhados e afloramentos rochosos. O nosso bioma, apesar de ser muito pouco estudado quando comparado aos demais biomas brasileiros, ele também representa uma biodiversidade muito grande e espécies que estão ameaçadas de extinção. Então, aqui eu trouxe uns dados da Embrapa só para dar essa breve explanação, e aqui a gente pode ver que a flora e já tem 3.000 espécies de plantas caracterizadas, 70 tipos de cactos, 100 tipos de árvores, 450 espécies de gramíneas, 150 espécies de leguminosas. Quando a gente vai tratar da fauna, a gente tem 102 espécies de mamíferos, 476 espécies de aves, 50 espécies de anfíbios e assim por diante, como vocês podem ver durante essa tabela. Então, a gente tem também, dentro da nossa lista de espécies ameaçadas de extinção, 146 espécies de plantas que estão ameaçadas e 49 espécies da fauna que também estão ameaçadas. Eu falei anteriormente que o bioma é muito conhecido pela agricultura e pecuária, mas também nas últimas décadas o bioma vem se destacando pela produção de florestas plantadas. Eu trouxe aqui um dado também para vocês poderem dar uma olhada do IBA, que é o Instituto Brasileiro de Árvore, e aqui a gente mostra a distribuição dos plantios florestais ao longo do Brasil inteiro. E como vocês podem ver na região do Rio Grande do Sul, que é essa parte mais embaixo aqui do mapa, a gente tem um crescimento muito grande de produção de eucalipto, pinos e algumas outras culturas, como oliveira, noz-pecan, que são espécies que estão sendo desenvolvidas também em seus cultivos aqui no Rio Grande do Sul. Então, sabendo disso, né, a gente lembra também que na década de 60, pouco se sabia sobre essas florestas plantadas. E também não se sabia muito sobre o manejo ideal após a colheita. Muitas áreas dentro do Rio Grande do Sul foram compradas ou foram arrendadas por empresas, ou até mesmo por pequenos produtores que queriam investir nesses plantios, mas sem saber muito bem como fazer, sem ter essa informação, né? Então, o que aconteceu? Isso acarretou no abandono dessas áreas. Muitas áreas foram plantadas com esses cultivos, mas foram abandonadas antes mesmo da colheita ou após a primeira colheita, sem ter um manejo correto. Então, sem esse manejo adequado, que visasse a recuperação dessas áreas que seriam abandonadas posteriormente, ocorreram alguns prejuízos, se tratando da conservação, preservação e propagação das espécies nativas do nosso bioma. Com isso, o objetivo desse estudo foi caracterizar famílias botânicas que estivessem presentes na vegetação regenerante de um subbosque de Eucaliptus camaldulensis. Então, o local do estudo foi na Universidade Federal do Pampa. A gente tem um local denominado a Trilha da Unipampa, onde dentro dessa trilha ocorrem diversos tipos de projetos de ensino, pesquisa e extensão. E dentro dessa área, a gente delimitou a área de estudo. Então, como vocês podem ver no primeiro mapa, nesse mapa aqui, que foi feito pelo meu colega de laboratório, Matheus, a gente pode ver a localização do Rio Grande do Sul, a localização da cidade de São Gabriel e onde fica a trilha dentro da cidade de São Gabriel. Aqui já tem uma delimitação do campus da Unipampa, né, como vocês podem ver, e aqui, sinalizado em vermelho e ampliado aqui ao lado, a gente tem a área da trilha. Então, só uma breve introdução sobre as florestas de São Gabriel, elas são caracterizadas como florestas estacionais semideciduais. A área onde a gente fez esse estudo, ela compreende 2 hectares, e ela é completamente fechada por esse dócil de eucaliptos. Aqui a gente tinha um antigo plantio de eucalipto,
e a gente foi estudar regeneração dentro desse plantio. A metodologia que a gente utilizou para fazer esse estudo foi a de parcelas. Então, a gente distribuiu parcelas ao longo desses 2 hectares e dentro de cada uma dessas parcelas, as parcelas são essas de 10 por 10, como eu fiz a simbologia aqui na imagem, e dentro de cada uma dessas 10 parcelas, onde a gente levantou todos os indivíduos arbóreos maior de 15, com CAP, né, circunferência e altura do peito, maior do que 15,7 centímetros, também a gente colocou dentro dessas parcelas menores, de 1 por 10. Essas parcelas foram destinadas apenas para regeneração. Então, aqui a gente mediu e levantou todo e qualquer indivíduo que tivesse, indivíduo lenhoso, que tivesse altura maior do que 50 centímetros. Posteriormente, os dados foram classificados e tabulados no Excel e a classificação botânica foi feita. Então, ao analisar os dados recolhidos a campo, a gente pôde identificar que foram 7 famílias botânicas levantadas dentro desse subbosque. Então, aqui a gente já pode dizer, com certeza, que existe sim uma regeneração natural, mesmo com a presença dos eucaliptos. Eles não competem com as espécies nativas, eles não secam o solo e, na verdade, eles servem até como espécies que abrem o caminho para as espécies naturais, para as espécies nativas do bioma. Então, a gente contabilizou 7 famílias botânicas, e essas famílias são distribuídas entre Asteraceae, Anacardiaceae, Fabaceae, Litraceae, Myrtaceae, Ramanaceae e Verbenaceae. E isso, claro, além dos indivíduos de eucaliptos que a gente já comentou, que é o subbosque. Dessas famílias encontradas, a família Asteraceae e a Anacardiaceae são famílias típicas do bioma Pampa e bem representativas desse bioma também. Então, a gente acredita que as famílias encontradas nesse subbosque, em pleno desenvolvimento, elas sejam provenientes da dispersão das aves, que vão até o local para procurar abrigo ou para fins de reprodução, e acabam dispersando a semente no local, fazendo com que as espécies nativas possam se desenvolver. A gente acredita também que o eucalipto camadulensis ele tenha favorecido a condição para que essas espécies possam se desenvolver, dando condição de sombreamento para aquelas que são da sucessão secundária e assim por diante. Então, além de mostrar o nosso estudo, a gente ressalta também a necessidade de estudos complementares que possam falar sobre os fatores que afetam a propagação e a presença das famílias botânicas representativas na flora nativa. Aqui eu trouxe as referências para que vocês possam consultar. E aqui eu trago os nossos contatos, meu, do Laboratório de Biometria, Inventário e Manejo Florestal, e do Herbário Bruna de Garirga. Muito obrigada pela atenção. Uma boa semana.